The Sermon Church Order was delivered on October 7th, 1958, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, United States of America. O sermão Ordem da Igreja foi pregado no dia 7 de outubro de 1958, no Tabernáculo Branham, em Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos. We have just closed the big meeting of 5 nights at the Tabernacle, where by God's grace and by His help, I have tried hard by the Scriptures to set in order the Church of the Lord Jesus Christ as we believe at the Branham Tabernacle. Acabamos de encerrar um grande encontro de 5 noites no tabernáculo, onde, pela graça de Deus e pela sua ajuda, procurei arduamente pelas Escrituras colocar em ordem a Igreja do Senhor Jesus Cristo, como cremos no Tabernáculo Branham. The first thing I wish to say is that the pastor is always in full charge of the tabernacle in my absence. And I only look to the pastor when I return. So he is in full charge to change or to do whatsoever he thinks it's best under the leadership of the Holy Spirit while I am away. Primeiramente, gostaria de dizer que o pastor sempre tem total autoridade no tabernáculo em minha ausência. Eu só procuro o pastor quando volto. Assim, ele tem total autoridade para mudar ou fazer qualquer coisa que achar melhor sob a liderança do Espírito Santo, enquanto eu estiver ausente. We believe in an apostolic church, teaching apostolic blessings for peoples of this day. We believe in the full gospel and believe that all of the signs and the wonders that was spoken of by our Lord Jesus Christ would accompany His church until He returns. Cremos em uma igreja apostólica, ensinando bênçãos apostólicas para as pessoas deste dia. Cremos no Evangelho completo e cremos que todos os sinais e prodígios que foram mencionados por nosso Senhor Jesus Cristo acompanhariam sua igreja até ele voltar. We believe in those things and believe that they are to be set in order, that the church has its order, and each church has its doctrines and order and discipline. Cremos nessas coisas e cremos que devem ser colocadas em ordem, que a igreja tem sua ordem e cada igreja tem suas doutrinas e ordem e disciplina. Our church has no members as joiners. We believe that the whole universal church of the living God is our brothers and sisters, and that all people are always welcome, regardless of what denomination they belong to, at the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street in Jeffersonville, Indiana. Nossa igreja não tem membros como afiliados. Cremos que toda a Igreja Universal do Deus Vivo são nossos irmãos e irmãs, e que todas as pessoas são sempre bem-vindas, independente da denominação a que pertençam, ao Tabernáculo Branham, na Rua 8 com a Penn, em Jeffersonville, Indiana. We believe in justification by faith. Romans 5:1. We believe that after a person being justified by faith, he has peace with the Lord Jesus Christ. But it's possible that this same person could have habits such as drinking, smoking, doing things that he should not do, filthy habits of the flesh. Cremos na justificação pela fé. Romanos 5:1. Cremos que após uma pessoa ser justificada pela fé, ela tem paz com o Senhor Jesus Cristo. Mas é possível que essa mesma pessoa tenha hábitos tais como beber, fumar, fazer coisas que não deveria,
hábitos imundos da carne. then we believe that the blood of Jesus Christ sanctifies this person for the service of the Lord. And we believe in sanctification according to Hebrews 13, 12 and 13, where Jesus also, that he might sanctify the people with his own blood, suffered without the gates. Então cremos que o sangue de Jesus Cristo santifica essa pessoa para o serviço do Senhor. E assim cremos em santificação conforme Hebreus 13, 12 e 13, onde também Jesus, para santificar o povo pelo seu próprio sangue, padeceu fora das portas. And we believe that sanctification is taught in the New Testament and meant for the believers through the New Testament age, which we're now living. And we also believe that after the person has been sanctified, the unclean habits is gone from the person. E cremos que a santificação é ensinada no Novo Testamento e destinada aos crentes de toda a era do Novo Testamento, na qual estamos agora vivendo. E também cremos que após a pessoa ter sido santificada, os hábitos impuros deixaram a pessoa. He's a believer on the Lord Jesus Christ, and his habits are gone. We believe that then he is a candidate for the baptism of the Holy Spirit, which comes as a filling of the believer. Ela é crente no Senhor Jesus Cristo e seus hábitos a deixaram. Cremos então que é candidata para o batismo do Espírito Santo, que vem como um enchimento do crente. And then when the believer, it's just as many times as I have taught it, like picking up a glass out in the chicken yard. Justification is picking it up, ready to use it with a purpose and heart. That's what God does to the sinner. He's still filthy. E então, quando o crente, como muitas vezes tenho ensinado, é exatamente como pegar um copo no galinheiro. Justificação é pegá-lo, pronto a usá-lo, com um propósito no coração. Isso é o que Deus faz ao pecador. Ele ainda está imundo. Then he's cleansed by the blood of Jesus Christ, and the word sanctify is a compound word, which means cleaned and set aside for service. In the Old Testament, the altar sanctified the vessel, and it was set aside for service. Então ele é purificado pelo sangue de Jesus Cristo. E a palavra santificar é uma palavra composta, que significa limpo e separado para serviço. No Antigo Testamento, o altar santificava o vaso e ele era separado para serviço. We believe that the Holy Spirit is putting the same vessel in service. That the Holy Spirit is not another step of grace, but more of the same grace that fills the believer to the extent where that signs and wonders, such as the apostolic gifts spoken of in 1 Corinthians 12, manifest themselves through this believer when the Holy Spirit comes in to take up the gift. Cremos que o Espírito Santo está colocando o mesmo vaso em serviço, que o Espírito Santo não é outro passo da graça, senão mais da mesma graça que enche o crente, a ponto dos sinais e prodígios, tais como os dons apostólicos mencionados em 1 Coríntios 12, se manifestarem através deste crente, quando o Espírito Santo entra para fazer uso do dom. I believe that the Scripture teaches that gifts and callings are without repentance, that when we're born in this world, we are sent here by one purpose, that is of God, and that before we're even become adults, while we're yet children, the gifts that we have of God is in us then, and only the filling of the Holy Spirit puts these gifts into operation. Creio que a Escritura ensina que dons e vocações são sem arrependimento, que quando nascemos neste mundo, somos enviados aqui com um propósito que é de Deus, e que antes mesmo de nos tornarmos adultos, enquanto ainda somos crianças, os dons que temos de Deus já estão em nós.
e só o enchimento do Espírito Santo coloca esses dons em operação. But we have them in the beginning, such as teachers and apostles and prophets and gifts of tongues and the 9 spiritual gifts according to 1 Corinthians 12. Now we believe that these gifts are in operation today and they should be in every local church. Mas nós os temos no início, tais como professores e apóstolos e profetas e dons de línguas e os 9 dons espirituais conforme 1 Coríntios 12. Agora, cremos que esses dons estão em operação hoje e que deveriam estar em cada igreja local. Although in such we have found throughout the world that there's much fanaticism hooked along with people who profess to be apostolic believers, just as they are in other orders and so forth. We have fanatics. That's been all along. We've had those through the ages. Embora quanto a isso, verificamos em todo o mundo que há muito fanatismo ligado a pessoas que professam ser crentes apostólicos. Nós temos fanáticos, justamente como acontece em outros grupos religiosos e assim por diante. Sempre foi assim. Temos tido isso no decorrer das eras. They had it in the apostolic day. And as Paul said there, that how that some had come and persuaded them away after other doctrines and so forth. But in his own teaching, he said, if an angel from heaven would teach anything else than what he had taught, let him be accursed. Eles, no dia apostólico, tinham, e como Paulo disse lá, que alguns tinham vindo e os persuadido a se afastar após outras doutrinas. E assim por diante. Mas, em seu próprio ensino, ele disse que se um anjo do céu ensinasse qualquer outra coisa além do que ele havia ensinado, fosse anátema. So we, as the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here, try to follow the teachings of the New Testament. For we believe that Jesus Christ being the Son of God, and Paul the Apostle was a called and chosen vessel by election of God to be sent to the Gentile church to set it in order. Assim, nós, como Tabernáculo Branham, na Rua 8 com a Penn, aqui, procuramos seguir os ensinos do Novo Testamento, pois cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus. E o apóstolo Paulo foi um vaso chamado e escolhido por eleição de Deus para ser enviado à igreja gentia, a fim de colocá-la em ordem. Now, we believe in water baptism in the Branham Tabernacle by immersing in the name of the Lord Jesus Christ, which is the apostolic teaching of the Bible. Agora, cremos em batismo em água no Tabernáculo Branham, por imersão, em nome do Senhor Jesus Cristo, que é o ensino apostólico da Bíblia. And may all members of or comers to the Branham Tabernacle who desire such, may at any time requesting to be immersed in the name of the Lord Jesus, may consult the pastor. If they have repented and believed on the Lord Jesus Christ, the pastor will, as soon as possible, even then if he can, baptize them immediately. E que todos os membros, ou aqueles que vêm ao Tabernáculo Branham, que assim desejarem, podem, a qualquer momento, solicitando, ser imersos em nome do Senhor Jesus. Que consultem o pastor, e se tiverem se arrependido e crido no Senhor Jesus Cristo, o pastor irá batizá-los o mais rápido possível, até imediatamente se puder. This does bring them into the fellowship of the believers. We believe that by water baptism we're brought into a fellowship, but by the baptism of the Holy Spirit we're brought into the members, being members of the body of Jesus Christ, which is all over the world. Isso os coloca no companheirismo dos crentes. Cremos que pelo batismo em água somos colocados em um companheirismo. Mas pelo batismo do Espírito Santo, somos colocados como membros, sendo membros do corpo de Jesus Cristo, o qual está em todo o mundo. Now, another thing that we believe, that the manifestation of the Spirit is given to every man to profit withal. Now, we believe that when these gifts and so forth are operating in the church, which we
covet and desire that the people who are gifted by the Spirit come and worship with us. Agora, outra coisa que cremos é que a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Agora, cremos que quando esses dons e assim por diante estão operando na igreja, que é uma coisa que anelamos e desejamos, que as pessoas que têm dons do Espírito venham e adorem conosco. Now, in most places, we find that when these gifts in the people does not understand how and when to use these gifts, and in doing so, they only bring a reproach, which we believe would be just what Satan could do to make the outsiders, the unbelievers, and so forth, afraid of this wonderful blessing that God has given to the church in these days. Agora, na maioria dos lugares, verificamos que quando esses dons nas pessoas, as pessoas não entendem como e quando usar esses dons, e ao fazê-lo, só trazem reprovação, o que acreditamos que seria justamente o que Satanás poderia fazer para deixar os visitantes, os incrédulos e assim por diante, com medo dessa maravilhosa bênção que Deus deu à igreja nestes dias. Paul said, when there come a stranger among us, and we've all speak with tongues, won't the man go away and say we were mad? But if one would prophesy and make known the secret of the heart, then they would fall down and say, truly God is with you. Paulo disse, quando entra um desconhecido entre nós, e todos falamos em línguas, não sairá esse dizendo que estamos loucos. Mas, se um profetizasse e desse a conhecer o segredo do coração, então ele se prostraria e diria, verdadeiramente, Deus está com vocês. Now we believe that the spiritual gifts among the believers is the order of the day. We cannot believe that a man can preach under inspiration and then or be an inspired teacher and then deny the gift of healing or the gift of prophecy or speaking with tongues or interpretation of tongues or any of these other gifts. Agora, cremos que os dons espirituais entre os crentes têm lugar em nosso dia. Não podemos crer que um homem possa pregar sob inspiração e então, ou ser um professor inspirado, e então negar o dom de cura, ou o dom de profecia, ou falar em línguas, ou interpretação de línguas, ou qualquer desses outros dons. So therefore, here is my belief in God's Word, the way the Branham Tabernacle at 8th and Penn Street here in Jeffersonville should be operated. I think the first thing, and believe that these things which I say is essential and must be carried out in this manner in the Branham Tabernacle for it to prosper in the Lord. Portanto, aqui está minha crença na palavra de Deus quanto à forma como o tabernáculo Branham, na Rua 8, com a Penn, aqui em Jeffersonville, deve ser operado. Penso que a primeira coisa, e creio que essas coisas que digo são essenciais e devem ser colocadas em prática dessa maneira no tabernáculo Branham, para que prospere no Senhor. And if at any time this would be questioned, the person who is in question about it may consult me. If they cannot get to the pastor, or they could consult the pastor. E se a qualquer momento isso seja questionado, a pessoa que está em dúvida sobre isso pode me consultar, se não conseguir falar com o pastor, ou pode consultar o pastor. If I'm home, off of some of the trips, I'll be glad to help either the laity or the pastor at any time. And these things are scripturally, and I believe it's the order of the church. Se eu estiver em casa, de volta de uma das viagens, ficarei feliz em ajudar os leigos ou o pastor a qualquer momento. E essas coisas são escriturísticas, e creio que são a ordem da igreja. I think first that every member or every worshiper of the Branham Tabernacle should be so much in divine love with each other until their hearts would
long for each other when they have to go away to leave each other at the service at night. I am a true believer in divine love. Primeiramente, penso que cada membro ou cada adorador do Tabernáculo Branham deve estar de tal modo em amor divino um com o outro que o coração deles anelaria uns pelos outros quando tivessem que ir embora, se separarem um dos outros no culto à noite. Sou um verdadeiro crente no amor divino. The Apostle Paul said that was the evidence of the Holy Spirit. By this man, all men will know you're my disciples, said Jesus, when you have love one for the other. And we believe that it's the love of God that sent Jesus Christ to the earth to die for us all. O apóstolo Paulo disse que essa era a evidência do Espírito Santo. Desta forma, todos conhecerão que sois meus discípulos, disse Jesus, quando vos amardes uns aos outros. E cremos que foi o amor de Deus que enviou Jesus Cristo à terra para morrer por todos nós. God so loved the world, he gave his only begotten Son, that whosoever believeth in him should not perish, but would have everlasting life. And the everlasting life here is God's own life. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a vida eterna aqui é a própria vida de Deus. Because we become sons and daughters of God by the baptism of the Holy Spirit, which is the seed of Abraham, and gives us the faith that Abraham had when he believed God before he was even circumcised. Porque nos tornamos filhos e filhas de Deus pelo batismo do Espírito Santo, que é a semente de Abraão, e nos dá a fé que Abraão teve quando creu em Deus antes mesmo de ser circuncidado. Now, the next thing we believe that these worshipers should meet together, these gifted people, such as tongues and people who gets revelations and interpretations and so forth. These members, or these believers rather, should come together at least 45 minutes or an hour before the services ever began. Agora, a próxima coisa, cremos que esses adoradores devem se reunir, essas pessoas com dons, tais como línguas e pessoas que recebem revelações e interpretações e assim por diante. Esses membros, ou esses crentes, melhor dizendo, devem se reunir pelo menos 45 minutos ou uma hora antes dos cultos começarem. The church should be open early, and the believers come together on these nights, and at least 45 minutes to an hour before the services began. A igreja deve ser aberta cedo e os crentes se reunirem nessas noites, e pelo menos 45 minutos a uma hora antes dos cultos começarem. I believe the Branham Tabernacle at all times should have a spirit-filled pianist who would come early, filled with the Holy Spirit, and would play softly, very softly, spiritual music, such as Down at the Cross where the Savior died, down there for cleansing from sin I cried, there to my heart was the blood applied, glory to his name. Something on that order. Creio que o Tabernáculo Branham, em todas as ocasiões, deve ter um pianista cheio do Espírito, que chegue cedo, cheio do Espírito Santo e toque suavemente, bem suavemente, música espiritual, tal como lá na cruz onde o Salvador morreu, lá por limpeza do pecado clamei, lá ao meu coração o sangue foi aplicado. Glória ao seu nome. Algo dessa natureza. Near my God to thee, rock of ages, cleft for me. Or near the cross, or something on that order. Softly, slowly, as he is meditating constantly on the Holy Spirit. He or she, whichever it may be. Mais perto, meu Deus, de ti. Rocha das eras por mim fendida, ou perto da cruz, ou algo dessa natureza, suavemente, lentamente, enquanto ele está meditando constantemente no Espírito Santo
ele ou ela, quem quer que seja. Then, I believe that the worshipers coming in should be met and hang their coats and hats, shown to their seats with hospitality that only ushers or deacons filled with the Holy Spirit can do, and in love to see the church of the living God go on. Então, creio que os adoradores entrando devem ser recebidos e pendurar seus casacos e chapéus, serem levados a seus assentos com a hospitalidade que somente porteiros ou diáconos cheios do Espírito Santo podem ter, e em amor para cuidar que a igreja do Deus vivo prossiga. These worshipers should not talk one with another and be talking across and making noise in the church. Esses adoradores não devem falar uns com os outros e ficar falando de um lado ao outro e fazendo barulho na igreja. They should come together, first slip up in silent prayer, perhaps at the altar for a few moments. No loud praying, you interrupt someone else. Silent prayer, you're in worship. Let that soak in. Worshiping in your spirit. Then return to your seat. Eles devem se reunir, primeiro cheguem em oração silenciosa, talvez junto ao altar por alguns momentos. Não oração em voz alta, interrompe-se outra pessoa. Oração silenciosa, vocês estão em adoração, deixem isso penetrar. Adorando em seu espírito, então retornem ao seu assento. Or you do not have to go to the altar. Just go in and get you a seat. Sit down. Listen to the music. Close your eyes. Bow your head. And be in silent worshiping God all along. Ou você não tem que ir ao altar. Apenas entre e procure um assento. Sente-se. Ouça a música. Feche os olhos, incline a cabeça e fique em silêncio, adorando a Deus todo o tempo. Then, if the Spirit should reveal something to another, or someone be filled with the Spirit to a place where they would speak with tongues, then this person should rise and give the message, and everyone must hold their peace until the interpretation comes. Então, se o Espírito revelar algo a outro ou alguém ficar cheio do Espírito a ponto de falar em línguas, então essa pessoa deve se levantar e entregar a mensagem. E todos devem ficar quietos até a interpretação vir. When the interpretation comes, it must not be just quoting of Scripture or something that has no meaning. It must be a message directed to the church, or we think that it would be in the flesh. We see so much of that. And I believe the Spirit was to speak only for the edifying of the church. Quando a interpretação vier, não deve ser apenas citação de escritura ou algo que não tenha significado. Deve ser uma mensagem dirigida à igreja. Ou vamos achar que está na carne. Vemos tanto disso. E agora, eu creio que seria para o Espírito falar somente para a edificação da igreja. And now it would be a message, something on this order perhaps. Perhaps the people are gathering by this time. Some sick people has come in. Perhaps there's a man laying paralyzed or something. You've never seen him before. But when the interpretation would come, would be something in this order. E agora, seria uma mensagem, talvez algo dessa natureza. Talvez as pessoas estivessem chegando a esta altura. Alguns enfermos tivessem chegado. Talvez houvesse um homem deitado, paralisado ou algo assim. Vocês nunca o viram antes, mas quando a interpretação viesse, seria algo dessa natureza. When the interpretation of the one who has just spoke would say, well, thus saith the Lord. The man who is in our midst has come from a certain place and describe the place, and would say that he is paralyzed because 3 or 4 years ago, or whatever the case may be, he did something evil, like left his wife and children and run off from him, and he's fell from a trestle or something like that order, and has got hurt, and it's paralyzed him.
Quando a interpretação ou quem acabou de falar diria: bem, assim diz o Senhor, o homem que está em nosso meio veio de tal e tal lugar, e descrevesse o lugar. E diria que ele está paralisado porque 3 ou 4 anos atrás, ou o que quer que fosse, o caso fosse, ele fez algo ruim, como deixou sua esposa e filhos e fugiu, e caiu de um cavalete, ou algo desse tipo, e se machucou, e isso o paralisou. Thus saith the Lord, if he will repent of that and will promise to go to his wife and reconcile himself to her, then he shall be healed now and return to his family. Assim diz o Senhor, se ele se arrepender disso e prometer ir à sua esposa e se reconciliar com ela, então será curado agora e voltará para a sua família. And then, before anyone says anything, there must be at least 2 or more men or peoples in the building who are spiritually solid in gospel doctrine, who has a good discernment of spirit, shall rise up and say that it is of the Lord. E então, antes que alguém diga qualquer coisa, deve haver pelo menos 2 ou mais homens ou pessoas no edifício que sejam espiritualmente sólidos na doutrina do Evangelho, que tenham bom discernimento de espírito, que se levantem e digam que isto é do Senhor. And if this thing doesn't take place, then tongues should not be mentioned in the church. If the person speaks with tongues, Paul said, there be no interpreter and so forth, let them speak at home or wherever they may be, for they're only blessing themselves, and it's not for edification of the church. E se isso não acontecer, então línguas não deveriam ser mencionadas na igreja. Se a pessoa fala em línguas, Paulo disse, se não houver intérprete e assim por diante, que falem em casa, ou onde quer que estejam, pois só estão abençoando a si mesmos e não é para a edificação da igreja. Then this person, after speaking in the interpretation, and then 2 or 3 judges, according to St. Paul's doctrine of the Bible, that it must be judged by 2 or 3 judges. Então essa pessoa, após falar e a interpretação, e então 2 ou 3 juízes, de acordo com a doutrina de São Paulo da Bíblia, isso deve ser julgado por 2 ou 3 juízes. Then let the person whom it calls upon to go, maybe it might designate a certain person, or the pastor or someone, to go lay hands on this person, and if it's sick or afflicted, and they will be healed. Então, que a pessoa que ele enviar vá, isso talvez designe certa pessoa, ou pastor, ou alguém, para irem pôr as mãos sobre certa pessoa que está doente ou aflita e que será curada. Then let the pastor or the other person, whoever it may be, was designated by the Holy Spirit to go pray the prayer of faith, let them go and minister to the person according to what the Spirit has said. Então, que o pastor ou a outra pessoa, quem quer que tenha sido designada pelo Espírito Santo a ir fazer a oração da fé, vá e ministre a pessoa de acordo com o que o Espírito disse. Then, at that time, the person, and whatever the Holy Spirit has said, it shall take place immediately then, just as the Holy Spirit has given. Então, nesse momento, a pessoa sobre, e seja o que for que o Espírito Santo tenha dito, acontecerá imediatamente, então, assim como o Espírito Santo declarou. And then the people could rejoice and be thankful and praise and worship God, because God wants to be worshipped. Then they must bow their heads and be in prayer again to see if there be another message that the Holy Spirit will want these gifts to manifest before. E aí as pessoas poderiam se regozijar e ser gratas, e louvar e adorar a Deus, porque Deus quer ser adorado. Então elas devem inclinar a cabeça e estar em oração novamente para ver se há outra mensagem que o Espírito Santo queira que esses dons manifestem antes. And then if any time that a person would speak in tongues and interpret, and the judges would send the person to
to do whatever it was said to be done, and it doesn't come to pass, then the whole group of them shall go to the altar and there pray God to take that spirit away from them, because there's no one would want a spirit like that. Assim sendo, se a qualquer momento em que uma pessoa falar em línguas e interpretar, e os juízes enviarem a pessoa a fazer o que quer que tenha sido dito para ser feito, e não acontecer, então o grupo inteiro deles irá ao altar e ali orará a Deus para afastar esse espírito deles, porque não há ninguém que queira um espírito como esse. We would know it would be false and would be of the enemy, and not of God, because God can only tell truth. Let that be clearly understood by the church before you start this new order. Nós saberíamos que é falso e que é do inimigo e não de Deus, porque Deus só pode dizer a verdade. Que isso seja claramente entendido pela igreja antes de vocês começarem essa nova ordem. Then, perhaps maybe it would be something like this. The message would say to a certain brother, maybe it say would live by a railroad track or something, to have him to move out because there's going to be a wreck on the road or something, or anything in that order. Então, talvez fosse algo assim. A mensagem dissesse a certo irmão que talvez, digamos, morasse ao lado de uma estrada de ferro ou algo assim, para ele se mudar porque vai haver um desastre na estrada, ou algo assim, ou qualquer coisa desse tipo. And let the judges, after they give the church permission to speak or to exercise this message that just went forth, if their judgment is it's of God, then watch and see if it comes to pass. E que os juízes, depois que deram à igreja permissão para falar ou pôr em prática esta mensagem que acabou de ser falada, se o julgamento deles for que é de Deus, então observem e vejam se acontece. And if it comes to pass, thank God and be very graceful in your heart towards Him, and give Him praise and worship, and be humble above all things. Be humble. E se acontecer, agradeçam a Deus e sejam muito amáveis em seu coração para com Ele. E deem-lhe louvor e adoração, e sejam humildes. Acima de tudo, sejam humildes. Don't never get yourself puffed up to a place where you know more about it than your pastor or the church that you're worshiping in. If you get to that place, then I'd advise each one of you to get another place to worship with, because I am asking the pastor never to permit anything outside of the Bible order, a way we have seen it here in the church. Nunca chegue a se ensoberbecer a ponto que saiba mais a respeito disso que seu pastor ou a igreja onde está adorando. Se chegar a esse ponto, então eu aconselharia a cada um de vocês arrumar outro lugar onde adorar, porque estou pedindo ao pastor para nunca permitir qualquer coisa fora da ordem bíblica, da maneira que temos visto aqui na igreja. And then we want these gifts to be operated in place, and the worshipers, if it's carried on correctly according to the Word, you'll see a mighty, wonderful church in operation for our Lord Jesus Christ. E então queremos que esses dons sejam operados e no devido lugar, e os adoradores. Se isso for realizado corretamente, de acordo com a palavra, vocês verão uma igreja poderosa e maravilhosa em operação para nosso Senhor Jesus Cristo. Now, then the next thing shall take place will be that if these people that gets out of order during these times, that a deacon or some usher that's filled with the Holy Ghost and got lots of grace in their heart shall go to the person reverently, fatherly-like, and shall correct them in this manner. Agora, então a próxima coisa que acontecerá será que se essas pessoas que saem da ordem nessas ocasiões, que um diácono ou algum porteiro que seja cheio do Espírito Santo e tenha muita benevolência em seu coração, vá à pessoa reverentemente, paternalmente, e a corrija dessa maneira. Or the pastor, whoever it may be, which would be more essential for the deacons to do so.
for the pastor at this time, while these spiritual services are going on, should be in the prayer room or somewhere praying. Ou o pastor, quem quer que seja, mas seria mais adequado que os diáconos fizessem isso, pois o pastor, nesse momento, enquanto esses cultos espirituais estão se dando, deveria estar na sala de oração ou em algum lugar, orando. These messages then, if there's no messages going on, no revelations, then the people would be privileged, if they desired, to raise and give a testimony only for the glory of God. They're not bound to do this, but testimony should be given before the message or any song service starts or anything. Testimonies in these worship services. Estas mensagens, então, se não houver mensagens se manifestando nem revelações, então as pessoas seriam privilegiadas, se desejarem, de se levantar e dar um testemunho somente para a glória de Deus. Elas não são obrigadas a fazer isso, mas testemunhos devem ser dados antes da mensagem ou começar qualquer cântico ou qualquer coisa, testemunhos nesses cultos de adoração. Do you understand, church, that in doing this, you have the whole church in the spirit of worship before the Word comes in to be taught? Then the Holy Spirit gets in the Word and manifests God through the Word to be a confirmation of your worship. Vocês entendem, igreja, que ao fazerem isso, vocês têm a igreja inteira em espírito de adoração antes que a palavra entre para ser ensinada? Então, o Espírito Santo entra na palavra e manifesta a Deus através da palavra para ser uma confirmação da adoração de vocês. Now, then, after this time for the pastor to come on, if messages are going on, say the pastor should come out at exactly, say, 7:30 or 7:45, and if these messages are still going on before the pastor comes to his out of his study or wherever he may to take his place at the platform, some brother should instruct him. Agora, então, depois disso, hora do pastor vir. Se mensagens estiverem se manifestando, digamos que o pastor deve vir exatamente, digamos, às 7:30 ou 7:45. E se essas mensagens ainda estiverem se dando antes do pastor vir da sua sala de estudos, ou onde quer que esteja, para tomar seu lugar na plataforma, algum irmão deveria instruí-lo. Because the saints knows that when the pastor comes on the platform, it's his time then for the service. And that gives plenty, ample time for all the manifestations of the gifts to bring the Spirit of God into the congregation. Porque os santos sabem que quando o pastor vem à plataforma, é a sua vez, então, para o culto. E isso dá bastante tempo, o suficiente para todas as manifestações dos dons, para trazer o Espírito de Deus à congregação. And if any unbeliever would happen to be there, be disorderly, a kind-hearted person would go to them, such as an usher or a deacon, and would tell them if they would ask to be kept reverent or be reverent while the service is in order, because the Spirit is in the building and the gifts of God are being made manifest for the edifying of the church. E se for o caso de algum incrédulo estar fora de ordem, uma pessoa de bom coração iria até ele, tal como um porteiro ou diácono, e lhe diria que pediria que se mantivesse reverente ou ficasse reverente enquanto o culto estivesse em andamento, porque o Espírito está no edifício e os dons de Deus estão se manifestando para a edificação da igreja. And this person must be told in love, not harshly, unless it would come to a place where they were drinking or some disobedient or something other that would be interfering with the worship of the Lord, which the gifts are being manifest. Then the person should be led out to one side to one of the back rooms or somewhere and be talked to and dealt with kindly. E essa pessoa deve ser informada com amor, e não asperamente.
a menos que chegue ao ponto em que estivesse bebendo, ou algum desobediente, ou alguma outra coisa que estivesse interferindo com a adoração do Senhor, sendo que, naquele momento, os dons estão se manifestando. Então, a pessoa deveria ser levada de lado a uma das salas de trás ou a algum lugar e ser instruída e tratada com gentileza. Now, while the pastor comes to the platform, after the pastor comes to the platform, I would suggest, as the Branham Tabernacle here, that the pastor lead the congregation in at least one or two good songs. Agora, enquanto o pastor vem à plataforma, depois que o pastor vier à plataforma, eu sugiro, como o Tabernáculo Branham aqui, que o pastor dirija a congregação em pelo menos um ou dois bons cânticos. For we have found it so, that when too many are trying to operate in the church, it brings on only trouble. I would suggest, as I did while I was pastoring at the church, I led the songs myself. And I feel that it would be a good thing if the pastor did so himself. Pois constatamos ser assim, que quando gente demais está tentando operar na igreja, isso só traz problemas. Sugiro, como eu fazia quando estava pastoreando na igreja, eu mesmo dirigia os cânticos. E sinto que seria uma coisa boa se o pastor fizesse assim, ele mesmo. And in all prayer meetings, where they're gathered together, groups of prayer meetings, the pastor must be at each one. It should never be left to any individual to go lead such meetings. E em todas as reuniões de oração, onde estejam reunidos, grupos de reuniões de oração, o pastor deve estar em cada uma. Nunca deveria deixar qualquer indivíduo ir dirigir tais reuniões. For we have found it so that they get off the track on doctrine, and then bring it right back into the church, and many times bring heresies and so forth, which doesn't belong in the church of the living God. And the pastor should be at all prayer meetings and so forth, where gatherings are. Pois constatamos ser assim, que ele sai da trilha em doutrina, e então traz isso à igreja, e muitas vezes traz heresias e assim por diante, as quais não pertencem à igreja do Deus vivo. E o pastor deve estar em todas as reuniões de oração e assim por diante, onde haja reuniões. And the pastor should never take sides in the meeting. The saying that one group is this way and one that way, the pastor should stand between both of them and go to them and get them reconciled immediately. And if he can't get them reconciled, let him take a deacon with him. E o pastor nunca deve tomar partido na reunião, dizendo que há um grupo que está desta maneira e um daquela maneira. O pastor deve ficar entre ambos e procurá-los e levá-los a se reconciliarem imediatamente. E se não conseguir levá-los a se reconciliarem, que leve um diácono consigo. And then if they won't neither pastor nor deacon, then it should be told to the church, and as Jesus said, let them be unto you as a heathen and a publican, and whatever you bind on earth, said Jesus, I'll bind in heaven, and what you loose on earth, I will loose in heaven. E então, se eles não ouvirem nem o pastor, nem o diácono, então isso deve ser contado para a igreja. E como Jesus disse, considera-os como um gentil e publicano. E tudo o que ligares na terra, disse Jesus, eu ligarei no céu, e o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Now, when the pastor comes to the platform, let the pastor then lead at least one or two songs and go straight to the Word. Not no time for these long testimony meetings and everybody get up and a word to say. That does not prosper in the Branham Tabernacle. Agora, quando o pastor chegar à plataforma, que o pastor então dirija pelo menos um ou dois cânticos e vá direto à palavra.
Nada de tempo para essas reuniões com testemunhos longos e todos se levantarem e uma palavra a dizer. Isso não prospera no tabernáculo Branham. If any peoples who are listening to this tape and it has prospered in your church, well, that's perfectly all right, and we're very glad of that it does prosper in your church. But in our church, it does not. It only causes confusion. Se qualquer pessoa que estiver ouvindo esta fita, e você, isso tem prosperado em sua igreja, bem, está perfeitamente bem. E estamos muito contentes por isso, de que prospere em sua igreja. Mas na nossa aqui não prospera, só causa confusão. I've been pastoring here for 20-some-odd years, and I have found that it only causes confusion. If you've got a testimony, give it in the congregation of the people while the spirits are blessing and so forth. Tenho pastoreado aqui por 20 e tantos anos, e constatei que só causa confusão. Se você tem um testemunho, dê-o na congregação do povo, enquanto o Espírito está abençoando, e assim por diante. Or the real way to testify is not in the church, is out in dark places. Let your light shine where it's dark. Go to roadhouses and different places and where sin and things is heaping, then let your light shine. There's the place to do it. Ou a verdadeira maneira de testificar não é na igreja, é lá fora, em locais escuros. Deixe sua luz brilhar onde está escuro. Vá a bares e diferentes lugares onde o pecado e coisas tais estão se acumulando. Então deixe sua luz brilhar. Lá é o lugar de fazer isso. But however, if the Lord has blessed you and give you some great special blessing or something that you have to tell the people, do it in time of the other service, the pre-service, the preliminary, or when the Spirit is blessing and giving testimonies and revelations and tongues and interpretations and so forth in the worship of the saints before the Word of God is being brought forth. Entretanto, se o Senhor os abençoou e lhes deu alguma grande bênção especial ou algo que tenham de contar às pessoas, façam isso durante o outro culto, o pré-culto, o preliminar, ou quando o Espírito estiver abençoando e dando testemunhos, revelações e línguas, interpretações e assim por diante, na adoração dos santos, antes da palavra de Deus ser trazida. Then the pastor, after leading this hymn, shall immediately lead the church in prayer and a congregational prayer himself as he stands at the platform asking the rest of them to bow their heads in prayer. This we have found to be a greater blessing and a more ruling and operating in the church. Então o pastor, depois de dirigir esse hino, deve imediatamente ele mesmo dirigir a igreja em oração e uma oração congregacional, enquanto está na plataforma, pedindo aos demais que inclinem a cabeça em oração. Constatamos que esta forma é uma bênção maior e mais ordeira de se agir na igreja. And then the next thing the pastor should do, then if they have a real spiritual meeting with the gifts making manifest many secrets of the people's hearts and things which should be done by the gifts in the meeting. E então, a próxima coisa que o pastor deve fazer depois, se eles tiveram uma reunião verdadeiramente espiritual, com os dons manifestando muitos segredos do coração das pessoas, e coisas que deveriam ser feitas pelos dons na reunião. Then the Spirit of God is in the meeting, and it's very easy then for the pastor to find the Spirit of God, which is already in the meeting, on the Word of God as he reads and starts preaching. The pastor then preach anything that the Holy Spirit would put on his heart. Whatever he wishes to do, standing there. Então, o Espírito de Deus está na reunião, e é muito fácil, então, para o pastor encontrar o Espírito de Deus, que já está na reunião, na Palavra de Deus, enquanto lê e começa a pregar. O pastor, então, prega qualquer coisa que o Espírito Santo coloque em seu coração, o que quer que deseje fazer, ali de pé. But the congregation is the only... They can rejoice as he is preaching, of course, or say amen when the word comes forth. But as far as getting up and giving messages in tongues and interpretation while the Holy Spirit is working through the pastor, the Scripture condemns that
and said the spirit of the prophets is subject to the prophet. Mas a congregação deve somente. Eles podem se regozijar enquanto ele estiver pregando, é claro, ou dizer amém quando a palavra for falada. Mas quanto a se colocar de pé e dar mensagens em línguas e interpretação enquanto o Espírito Santo está operando através do pastor, a Escritura condena isso e disse: o espírito dos profetas está sujeito ao profeta. The pastor then must call this individual down and ask them to be reverent and to keep their place. The pastor must be a man that has got a very humble way about him, but not too humble for what he could be like the Lord Jesus Christ. When he seen wrong going on in the church, he plaited ropes and ran them out of the church. O pastor, então, deve chamar a atenção deste indivíduo e pedir-lhe que seja reverente e fique em seu lugar. O pastor deve ser um homem que tenha uma forma de ser muito humilde, mas não humilde demais, mas que seja como o Senhor Jesus Cristo. Quando viu o erro acontecendo na igreja, ele trançou cordas e os expulsou da igreja. And now the church of God is the house of judgment, and the pastor is the highest order in the church. The elder is the highest thing in the apostolic church outside of the Holy Spirit. The Holy Spirit brings his message straight to the elder, and the elder gives it to the people. E agora, a Igreja de Deus é a casa do julgamento, e o pastor é o mais alto encargo na igreja. O ancião é o que há de mais elevado na Igreja Apostólica, com exceção do Espírito Santo. O Espírito Santo traz sua mensagem diretamente ao ancião, e o ancião a entrega ao povo. The saints in their gifts shall have their place first to worship and come together, which brings, as I've said before, the Spirit of the Lord in the building for the pastor, and it makes it much easier for the Holy Spirit to work through him than when a good spiritual meeting has just proceeded his teaching. And then the Holy Spirit gets into the Word and teaches the Word has just been manifested by the gifts. Os santos e seus dons devem ter seu lugar, primeiro, para adorarem e se reunirem, o que traz, como já disse antes, o Espírito do Senhor no edifício para o pastor. E então isso faz que se torne muito mais fácil para o Espírito Santo operar através dele, quando uma boa reunião espiritual precede o seu ensino, e então o Espírito Santo entra na palavra e ensina a palavra, tendo pouco antes se manifestado pelos dons. And then the altar call is being made then afterwards, and many then will see and know according to the working of the Holy Spirit and the Word of God, which a pastor places it on, that you are the church of the living God. And as Paul said of old, he'll fall down and say, truly, God is with you. Now, in these things, let it be done with reverence. E então o apelo ao altar será feito depois. E muitos então verão e saberão, de acordo com a operação do Espírito Santo e a palavra de Deus, a qual o pastor aplica, que vocês são a igreja do Deus vivo. E como Paulo de antigamente disse, ele se prostrará e dirá, verdadeiramente, Deus está convosco. Agora, quanto a estas coisas, que se façam com reverência. And now, to the pastor, to our brother Neville at this time, remember, he is the full head of the church. Brother Neville has a right to exercise any authority that the Holy Spirit would, anything the Holy Spirit would tell him to say, in other words, in the church, he has a right to anything that God would lead him to do. E agora, para o pastor, para nosso irmão Neville, agora. Lembrem-se, ele é a autoridade máxima da igreja. O irmão Neville tem direito de exercer qualquer autoridade que o Espírito Santo, qualquer coisa que o Espírito Santo lhe diga para falar, em outras palavras. Na igreja, ele tem direito a qualquer coisa que Deus o dirija a fazer. He also has a right over his deacon board. He can change the deacon board, the trustees, or pianist, or any other office in the church that he desires to change
feeling led by the Holy Spirit to do so. And whatever he does, I'll recognize it as I believe to be a godly man. I'll recognize it to be of the Lord and will sanction the same. Therefore, it gives him the authority then to operate the church the way he feels led to do it. Ele também tem direito sobre sua junta de diáconos. Ele pode mudar a junta de diáconos, os administradores, ou pianista, ou qualquer outro ofício na igreja que deseje mudar, sentindo-se guiado pelo Espírito Santo a fazê-lo. E o que quer que faça, eu reconhecerei, pois ele, eu creio, é um homem piedoso. Eu reconhecerei isso como sendo do Senhor e aprovarei o mesmo. Portanto, isso lhe dá autoridade, então, para operar a igreja da maneira que se sinta guiado a fazer. Now, or any office in the church that he desires to switch positions with people, well, he has the authority to do that, which I trust that this will always be lovely and never have to be used. Agora, ou qualquer ofício na igreja, se desejar trocar as posições das pessoas, pois tem autoridade de fazê-lo, coisa que espero sempre ser de maneira amável e que nunca tenha de ser usado. Now, may the Lord bless you all, and I trust that this will be carried out to the very best of your knowledge, and may the Holy Spirit watch over each one of you. And may every officer of the church fill his post of duty, knowing this, that God is going to hold you responsible for how you held your office in the church. Each one will have to give an account. Agora, que o Senhor abençoe a todos vocês. E espero que isso seja colocado em prática, segundo o mais amplo conhecimento de vocês. E que o Espírito Santo vele por cada um de vocês. E que cada oficial da igreja ocupe seu posto de dever, sabendo disto, que Deus o terá por responsável pela forma como você desempenhou seu ofício na igreja. Cada um terá que prestar contas. And to the laity and the dear gifted saints that's in our church, those who prophesy or speak with tongues or interpret or have revelations, we are just so happy to have you in the church. And we will give you full cooperation in everything that the Holy Spirit shall prove that he has said to you. E quanto aos leigos e os estimados santos com dons que estão em nossa igreja, aqueles que profetizam ou falam em línguas ou interpretam ou têm revelações, estamos muito felizes em tê-los na igreja. E lhes daremos plena cooperação em tudo que o Espírito Santo provar que lhes disse. And we love you, and we believe that these gifts are in you, and that if you have the right opportunity and the scripturally presentation of it, that you will make great workers in our midst. And may the Lord bless you all, is my sincere prayer. E nós os amamos, e cremos que esses dons estão em vocês, e que se tiverem a oportunidade certa e uma apresentação escriturística disso, se tornarão grandes obreiros em nosso meio. E que o Senhor os abençoe, é a minha sincera oração. Christians, since listening to this tape, I have one thing that I've seen I left out, and that is this, that while people are speaking with tongues, it must be in the courses of 2 or 3 according to the Scriptures. That is, there's only 2 or 3 messages to be given in each single service. After that, according to the Scriptures, this must be only 2 or 3. Cristãos, tendo ouvido esta fita, tem uma coisa que vi que omiti, e é esta, que enquanto as pessoas estiverem falando em línguas, deve ser 2 ou 3 em sequência, conforme as Escrituras. Ou seja,
Somente 2 ou 3 mensagens devem ser dadas em cada culto individual. Após isso, segundo as Escrituras, que esta sequência deve ser de apenas 2 ou 3. So may you carry these things out accordingly, a way the Holy Spirit has directed it in His Bible, and this is the best of my knowledge, the way to do it. Paul said, let them be by courses, 2 or 3 when they're speaking. The Lord bless you. Assim, que vocês ponham em prática estas coisas, conforme o Espírito Santo instruiu em sua Bíblia. E isso é tanto quanto é do meu conhecimento a maneira de fazê-lo. Paulo disse que sejam, por sua vez, 2 ou 3, quando estiverem falando. O Senhor os abençoe.